Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Luiz Ener Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, mais de 30 anos na função, no cargo e na função, voltada para a parte de segurança do trabalho. Então nós estaremos aqui, nessa apresentação, falando sobre a tipificação e classificação das NRs. Isso foi um avanço muito importante por parte do Ministério do Trabalho, do legislador, porque até então não se tinha essa direção de forma legal para como se trabalhar as normas, como se interpretar as normas. Então isso ajudou bastante. Foi a portaria número 787, de 27 de novembro de 2018. Então vamos lá. E ela começa colocando da seguinte forma: capítulo 1, disposições preliminares. Esta norma estabelece regras de aplicação, interpretação e estruturação de normas regulamentadoras. Então, isso para o profissional de segurança é importante conhecer. Não só o profissional de segurança, mesmo de si, porque às vezes tem que consultar uma norma ou outra. Também é importante para ele. É importante para o profissional de segurança. Então, é importante para quem trabalha no ramo, relacionados à segurança e saúde do trabalho e as condições gerais no trabalho. Então, está falando aqui a disposição preliminar, aplicação, interpretação e estruturação. Aí vamos aqui no capítulo 2. Regras de aplicação e interpretação de normas. Salvo disposição contrária, a NR começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então já começa a colocar no artigo 2 que 45 dias após ela passa a valer. Inciso 1º, se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de parte do seu texto, o prazo de vigência começará a ocorrer da nova publicação, quer dizer, alterou e começa também em contrapartida 45 dias. Alterações meramente formais do texto, como reorganização ou correção ortográfica, não reiniciam o prazo previsto. Tudo bem até aí? Que são coisas que não têm, vamos dizer assim, uma relevância tão pesada em relação à mudança de um texto, inclusão ou retirada. Artigo 3º. As NRs são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais. Então, isso aqui, quando eu li isso aqui, vi que foi bem interessante. Então, a norma geral dá uma definição para especial e setorial. Todas são NRs, mas cada uma está estruturada dessa forma. Então, a gente vê o quê? No inciso 1º, considera-se normas gerais que regulamentam aspectos da relação jurídica prevista na lei sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades de instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicas específicas, no caso da NR1. Ela é uma norma geral. Então, ela é para toda e qualquer empresa que esteja dentro do país, seguindo ali as regras que tem na própria NR1. Tudo bem até aí? Então, isso é somente para mostrar que essa NR1 é aplicável para todos os setores. Salvo se ali for, como na própria NR1 define lá, no caso de MEI, ou de outras empresas, microempresas também. Consideram-se especiais as normas que regulamentam a execução de trabalhos considerando atividades, instalações ou equipamentos empregados sem estarem condicionados a setores ou atividades econômicas específicos. Isso quer dizer o quê? Espaço confinado, NR33, muito utilizada, mas ela é uma norma especial. Por quê? Só vai ser necessário atender essa norma se a empresa tiver espaço confinado. Tudo bem até aí, pessoal? Então, ela é uma norma especial. Então, existem algumas normas especiais, que a gente vai ver mais à frente. Inciso 3º, considera-se normas setoriais as que regulamentam a execução de trabalhos e atividades econômicas específicas. Então, aqui, no anterior, especial, fala que sem estarem condicionadas a setores ou atividades econômicas específicas. Aqui já é atividade econômica específica, exemplo da construção civil. Então, na construção civil, é uma norma de um setor específico, como tem outros que vamos estar vendo mais à frente. As NRs são classificadas conforme a tabela anexa desta portaria. Vamos ver aqui o que fala essa portaria. Artigo 5. As disposições previstas em normas setoriais se aplicam exclusivamente ao setor ou atividades econômicas por ela regulamentada. Então, são normas setoriais, então tem a construção civil, NR18, está nessa direção. Artigo 6.
as disposições previstas em normas setoriais se complementam com as disposições previstas em normas especiais. Então, eu tenho uma setorial do Construção Civil NR18, mas se tiver espaço confinado nessa atividade de construção civil, que é NR18, setorial, eu uso também, de forma complementar, a especial, que também fala de espaço confinado. Tudo bem até aí? No que não lhes forem contrárias. E estas com as disposições das normas gerais. Agora, artigo 7. Os anexos. Então, hoje temos, é claro que NR15, por exemplo, tem 14 anexos. Mas aqui já está falando do anexo para tipificar a norma. Então, tipificar não, o anexo que tem um tipo 1, 2 ou 3 que fazem parte da norma. Então, vamos ver aqui como é que funciona isso. Os anexos, além da classificação específica das NR, às quais pertencem, podem ser classificados segundo o tipo 1, 2 e 3. Então, existe aquela classificação, já como dei exemplo da NR15, que vamos estar vendo mais à frente, que tem 14 anexos, mas tem também o tipo, né, que seja 1, 2 ou 3. Aí, ó, o anexo tipo 1, o que ele significa? Inciso 1º, o anexo tipo 1, complementa diretamente a parte geral da norma. Então, ele complementa a norma de uma maneira geral. O inciso 2º, o anexo tipo 2, dispõe sobre uma situação específica. E o anexo tipo 3 não interfere na norma, simplesmente exemplifica ou define termos. Então, cada norma pode ter algum tipo de anexo desse, se não todos, ou um ou outro. Tudo bem até aí? Na portaria da publicação de anexo da NR, deve constar a classificação em conformidade com o disposto nesse artigo. Então, toda NR que for publicada, ela precisa vir contido no texto a informação de qual é a classificação que ela está enquadrada. Artigo 8. Em caso de conflito aparente entre dispositivos de NR, sua solução dar-se-á pela aplicação das seguintes regras. Então, temos aqui algumas regras. NR setorial. Primeiro, NR setorial sobrepõe a NR especial ou geral. Então, a NR setorial, ela sobrepõe sobre a NR especial ou geral, se houver um aparente conflito. Isso pode acontecer. Hoje ocorre com menor frequência, mas quando eu iniciei nesses trabalhos tinha muito conflito, mas foi com o tempo se organizando, logicamente. O artigo 9. Em caso de lacunas na interpretação da NR, aplica-se as seguintes regras. Primeiro, NR setorial pode ser complementada pela especial ou geral, quando aquela não contemple todas as situações sobre determinado tema. Então tem que se entender bem como é que funciona isso. Se tiver um conflito, a NR setorial prevalece, né, sobrepõe a NR especial ou geral. Segundo, NR especial se sobrepõe a geral. Então, geral, eu te dou exemplo do PGR. Isso se houver um aparente conflito, que é bem difícil hoje de acontecer, mas não é impossível. E aqui já no caso de lacunas, for não está explicando, tem alguma coisa faltando, tem aí faltando alguma informação. Então, ó, a NR setorial pode ser complementada pela especial ou geral, quando aquela não contemple todas as situações sobre determinado tema. A NR especial pode ser complementada por NR geral. No exemplo da 33, ela cita o PGR, ela cita a NR1. Então, ou seja, estão se falando. Mas como é que é essa comunicação? Essa portaria dá essas definições, como nós estamos vendo aqui. Artigo 10. A aplicabilidade de uma NR se traduz na obrigação de implementação das disposições nela preconizadas e não afasta a possibilidade de utilização de suas medidas de prevenção para uma situação fática similar prevista em outra NR. Aí seria o quê? Vou dar um exemplo aqui. Plataforma elevatória. Ela é definida, até conteúdos de treinamento, na NR18, que é uma norma setorial. Pô, mas plataforma elevatória se usa
em diversos outros ambientes, áreas de trabalho, outros segmentos, né? Então isso, como está dizendo aqui, né, não afasta a possibilidade de utilização de suas medidas de prevenção para uma situação fática similar prevista em outra NR. Ok até aí, pessoal? Parágrafo único. A exigibilidade da aplicação de dispositivo de determinada norma setorial em situação fática similar, compreendida no campo de aplicação de outra norma setorial, deve ser precedida de notificação do empregador, excluídas as situações de risco grave e iminente. Tá bem? Então, o risco grave e iminente é coisa que pode acontecer um acidente de uma hora para outra. Em caso de conflito aparente entre dispositivos de anexo de NR e da parte geral desta, sua solução dar-se-á pela aplicação das seguintes regras. Ó. Então, uma outra situação. Ó. Parte geral da NR sobrepõe ao anexo tipo 1. Então, a parte geral da NR sobrepõe ao anexo tipo 1. O anexo tipo 2, considerando o seu campo de aplicação, sobrepõe a parte geral da NR. Isso também está dentro do campo do um aparente conflito, né? Ou conflito aparente. As dúvidas suscitadas quanto à aplicação, à interpretação, à solução de conflitos normativos ou ao preenchimento de lacunas poderão ser esclarecidos por consulta à Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT. Então, se você pesquisar na internet, você vai achar notas técnicas da Inspeção do Trabalho, o CIT, né? Secretaria de Inspeção do Trabalho. Vou contar um exemplo aqui. Ergonomia. No campo da ergonomia, tem a Associação dos Ergonomistas, aí já criou ali uma situação de cursos que são credenciados ou cadastrados pela associação, e por sua vez outros dizem que tem que ser fisioterapeuta, outros médico do trabalho. Então isso tudo andou tendo muita discussão a esse respeito no mercado. Então foi feita uma consulta lá para a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então a Secretaria, ela publicou um posicionamento, né, uma instrução técnica, que eu não vou falar toda aqui, né, até porque não é objeto do nossa apresentação, mas você pode pesquisar e verificar. Estou dando só como exemplo essa instrução técnica que foi de ergonomia. Conclusão, colocou o seguinte, que o engenheiro de segurança do trabalho, indicando ele, evidenciando ele como sendo a pessoa capacitada de fazer a análise ergonômica do trabalho, desde que ele tenha a pós-graduação na área que for atuar, né? Que for poder estudar ali, né? Mas não quer dizer que a pessoa tem que ser graduada em ergonomia ou ter sido feito um curso específico de ergonomia, até porque não temos isso na nossa legislação. Então, estou dando um exemplo para vocês como é que funciona o caso de esclarecer certos aparentes conflitos. Capítulo 3, das técnicas de estruturação de normas. Então a gente vai parar por aqui e vamos voltar em outro vídeo dando continuidade. Caso de dúvidas, me encaminhe suas dúvidas que estarei esclarecendo com mais detalhes. Até a próxima. Bons estudos.